Fala pessoal, beleza? Professor Jonathan com vocês aqui. E uma atualização, né? Vamos ver o que aconteceu essa semana sobre REURB, sobre habitação social. Vim trazer para vocês aqui dois momentos, tá? No dia 15 agora, ou seja, essa semana que eu tô gravando o vídeo para vocês aqui, eu participei de uma mesa redonda, né? De um debate técnico lá na OAB, em São José do Rio Preto, a convite do meu amigo Dr. Renato Góes, né? Onde nós tivemos a estruturação, que era planejamento urbano e a REURB, né? Tive o prazer de participar lá. Cara de sono ainda, cansado, que fomos dirigindo, eu e o Dr. Marcelo, né? 4 horas daqui de Campinas para lá, 4 horas para voltar, porque na terça-feira nós voamos para Brasília, onde nós participamos da comemoração de 50 anos da ABC, para quem não conhece, é 50 anos da Associação Brasileira das Coabs, né? Ou lógico que nós estaríamos lá, né? Representando aqui no meu caso a Coab Campinas, mas participando também dos debates, das conversas, né? De como está o panorama aí para o que se espera nesse primeiro semestre de 2024. Então vamos já desenrolar esse rolê aqui com vocês, gente. Então, na segunda-feira, né, então rolou, né, um debate, uma câmara técnica, né, uma palestra técnica com exclusividade lá da OAB de São José do Rio Preto, onde nós tivemos a oportunidade de conversar no âmbito jurídico dos principais atores, né, que tiveram assim um encabeçamento da 13465. Então foi muito interessante a gente ter, né, esse conhecimento aí, esse entendimento, né, de como surge a 13465, como foi essa provocação e tendo aí no cenário, então, o município de São José do Rio Preto, né, o protagonista, né, nessa legislação, né. Então, alguns pontos foram destacados, então a gente trouxe, né, e ficou muito reforçado, muito claro, galera, o objetivo da 13465, que é regularizar, né? Então ela quebra realmente vários paradigmas ali, ela traz uma quebra no âmbito urbanístico, no âmbito ambiental, no âmbito jurídico, no âmbito social. Isso é muito claro na lei, para quem trabalha com a lei, para quem vive a lei, né? Isso é muito claro. E hoje estou fazendo uma homenagem aqui ao Pantera Negra, né? Para quem já está aqui nos meus canais, viram que vocês estão conhecendo um pouquinho mais do Jonathan, sem aquela camisa polo, sem aquela coisa, porque o canal tem essa pegada mesmo. Então, alguns pontos, pessoal, foi muito interessante. Eu queria trazer para vocês aqui mais alguns detalhes aqui, né? Vamos lá, o que a gente questionou, alguns pontos ainda, né? O entendimento do cartório com o município, o entendimento da comunidade com o município. Ainda a gente consegue perceber, né, que existe ainda um entrave, um vai que não vai, um disse que me disse, né, aquela coisa de morosidade ainda, né? Batemos também na tecla do recurso financeiro. É caro fazer REURB, pessoal, não é barato fazer REURB, principalmente os municípios que vão atuar com a REURB-S, né? Por que eu falo isso? Porque a REURB-S, uma vez classificada, ela é de obrigatoriedade do município a execução do projeto, das obras de infra. Então tem que ter sim um planejamento estratégico, tem que ter um bom planejamento municipal dos recursos para poder começar a atacar, beleza? Né? Outro ponto, e aí depois vocês vão ver aí, teve o questionamento do Dr. Marcelo, né, falando com exclusividade, questionando mais uma vez o tal marco temporal da 13465, né? E é óbvio, pessoal, quem tá no meu canal já sabe desse entendimento, já sabe da nossa visão, já sabe do nosso questionamento, que não há o dia D da REURB, não tem um marco temporal, né? Ela não traz isso com uma clareza. O que ela traz, ela é uma limitação para você aplicar a legitimação fundiária dezembro de 2016. Então a gente tem um D para aplicar a legitimação fundiária. E foi muito interessante o reforço de todo, né, dos advogados, dos procuradores, dos embargadores que estavam lá, e a gente reforçar. E aí isso vai entrar um pouquinho para a gestão municipal, que não é que eu não tenho um marco D que a gente não vai fazer um trabalho de contenção, né? Porque senão a gente começa aquele que eu acho que o grande problema, né? Eu acho o grande X da questão é isso, né? É a gente trazer que não há um marco legal, ou seja, eu posso regularizar ocupações depois de 2018, 2019, 2020, né? Isso pode soar como uma burla da 6766, né? Induzindo a esses parcelamentos regulares, mas tem um outro ponto que nós recordamos que é extremamente importante. Consolidação, ou seja, né, núcleo urbano informal consolidado. Aí a gente vai abrir uma outra discussão, aí numa outra live, mas eu preciso lembrar disso, né?
como que eu vou classificar a viabilidade da REURB? Né? Eu tenho que mostrar aí que este núcleo ele está consolidado, de difícil reversão, e aí a gente vai cair numa cenoura assim. Pô, um núcleo de 2018 já consolidou? Não consolidou? O que é consolidado? Então foi um debate muito interessante para nós, isso, né? Foi muito legal a gente entender esse questionamento de como a gente vai tratar esse ponto, tá? Outro ponto que o Dr. Marcelo levantou, é lógico, que é a questão do REURB lote a lote. Não, senhoras e senhores, mais uma vez, não existe REURB de lote a lote, ou seja, eu não vou promover a aplicação da 13465 em um lotinho só. Por que que dá essa confusão, pessoal? E aí a gente também entende que é uma burla do mercado, do pessoal que quer fazer REURB, que é o entendimento aonde fala que eu posso requerer a REURB, eu, Jonathan, posso ser um requerente. Eu, Jonathan, posso ser o requerente da REURB do meu núcleo, da minha comunidade, eu posso requerer. Mas o processo de REURB, pessoal, é de um núcleo, tá? Então a gente vai aí, eu tô preparando uma live com a galera topzera, pra a gente também entender qual que é esse entendimento, o que é o núcleo, né? É um núcleo de uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, o que a gente vai entender de núcleo, beleza? Teve esse debate também. E é lógico que eu fui pegar o microfone também, como bom engenheiro. Ah, lembrando, eu ia falar sobre o direito de laje, e aí, como eles já falaram do direito de laje, que é um ponto que a gente vai ter uma live, inclusive semana que vem, tô organizando um direito de laje, pra gente entender o que é o direito de laje, tá? Porque tanto a lei como o decreto, eles trazem que pra gente aplicar ao direito de laje, o responsável técnico teria que laudar, testar. Isso não existe na engenharia civil, a gente não vai fazer isso, a gente não vai fazer isso. Tá? Então, uma discussão é que se já não tá na hora de a gente cortar isso aí, tá bom? E quem me segue, que sabe que eu bato muito nessas questões do direito de laje, né? Mas foi um ponto que eu quis trazer também lá, pessoal, que é a tal relação, para quem faz projeto realmente da REURB, que é aquela situação de eu criar ou eu ter que interligar esse meu novo projeto urbano de REURB a um viário existente do município. Eu não sei vocês, então quem está assistindo esse vídeo que trabalha com REURB, comenta aqui também sobre se vocês passam essa dificuldade, qual que é o entendimento, qual que é a nossa preocupação, porque muitas vezes eu não tenho um viário juridicamente valendo, né? Eu não tenho uma matrícula dele, eu não tenho uma transcrição dele, mas eu tenho ele de fato. Eu consigo pegar esse meu projeto hoje e interligar nesse de fato. Só que esse de fato, às vezes, a gente não tem a legalidade dele. Então é uma discussão que a gente começou a trazer aí. Olha o nível, né? Olha o nível do que a gente está discutindo. Tá? Então vocês precisam entender que quando a gente vai para esses lugares, a discussão é lá em cima. A gente não vai discutir tamanho de lote, não. Isso aí é discussão porque está começando. Bom? A gente vai discutir um outro nível lá em cima, beleza? Então a gente estava discutindo muito isso, né? E se o cartório tem o poder de legislar, tanto em vista que quem aprova o projeto é o município. Então eu fiz essa provocação com eles lá, né? E o ponto de vista, depois lógico que nós vamos amadurecer isso, que eu não tenho essa necessidade de interligar num viário existente, né? Existente legalmente falando, com matrícula, transcrição ou algo do gênero, né? Então foi bem interessante esses pontos de vista que nós colocamos para ter uma discussão mais madura, ou seja, o marco temporal ele ainda é uma lenda urbana, a REURB de lote a lote, né, o direito de laje, né, esse entendimento de REURB A, REURB E, cronograma, foi muito interessante a gente poder participar e contribuir também com isso. Pegamos o carro, voltamos para Campinas, porque na terça-feira nós fomos para Brasília, né, e é aonde rolou a comemoração dos 50 anos da ABC, que é a Associação Brasileira, né, das Coabs, né, pessoal? Pegamos então o voo na terça-feira, dormimos uma horinha só, né? Já pegamos o voo por causa do horário que nós tínhamos, então chegamos na madrugada, dormimos uma hora, pegamos o voo, chegamos em Brasília para participar da comemoração, então, nos 50 anos das Coabs, né? Principalmente da Associação Brasileira das Coabs, aonde aí nós entramos aí numa discussão sobre habitação popular, né? Da importância das Coabs no Brasil, de como as Coabs movimentaram toda uma cadeia produtiva, né? As Coabs têm mais de 1.200.000, aproximadamente 1.200.000 de unidades construídas só pelas Coabs, né? A relação Coab e BNH, aonde começa, vamos dizer assim, a crise, né, da produção habitacional popular, né, tendo as Coabs como as protagonistas do fato, mas aí já não tinha mais recurso.
Tem vídeo no canal falando um pouquinho do BNH aqui para vocês, essa relação e todo esse histórico, né? E toda a luta das Coabs de se manterem de pé, de se manterem ativas ainda, para cuidar de todo esse processo, né? A alteração também das Coabs no papel de agentes financeiros, agentes promotores, né? A importância delas dentro dos municípios e depois, agora, né, ser uma das referências, as Coabs, no processo de REURB. Então a gente conseguiu interligar segunda e terça-feira aqui. Tivemos informações importantes sobre Minha Casa Minha Vida, os números de contratações, e aí eu quero chamar para vocês aqui uma atenção que me chamou muita atenção, foi um ponto que é a Caixa Econômica cobrando as construtoras por não conseguirem entregar os projetos de engenharia. Isso tem que ser um alerta pra gente. Se as construtoras não estão conseguindo entregar os projetos, tem projetos atrasados, se vai inviabilizar o recurso, né? Então, quando a gente fala que investimento em habitação popular, investimento em programas habitacionais, movimenta a maior cadeia que somos nós, né? Somos nós, né? A construção civil é por causa disso, né? É por toda essa movimentação. Por isso essa preocupação da Caixa Econômica também, cobrando, precisa entregar, precisa liberar o recurso, né? Porque ela sabe que vai ter uma movimentação, tá? Se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho mais sobre o novo Minha Casa Minha Vida, as regras, tudo, já deixa um like, deixa um comentário aqui que a gente prepara um vídeo com os maiores especialistas neste assunto também. Foi muito interessante, a gente também teve uma visita com a galera da Secretaria de Periferia, né, onde trouxe os números pra gente aqui dos investimentos, né, e é legal porque, que na verdade é o novo PAC, né, então o novo PAC ele traz essa concepção. Foi muito interessante, pessoal, dentro desse novo PAC, a gente poder, mesmo ainda com um recurso limitado, mas poder começar a discutir as obras de infra, principalmente as obras de contenções, né? A gente sabe muito bem que a 13465 traz essa correlação, né, de não poder regularizar em risco, desde que o sane o risco, e a grande maioria dos nossos riscos são as encostas, são as contenções, né? A engenharia está aí para resolver esses problemas, mas a gente vê que são obras caras. Muitas vezes o município não quer fazer essa intervenção, o município prefere muitas vezes remover as famílias do que fazer aquela contenção. Tivemos, infelizmente, muito desastre, né? A gente pode pegar o litoral ali, então essas questões o novo PAC ele traz aí, né? Então a gente precisa estar muito, nós engenheiros, preparados para esse mercado e nós engenheiros que cuidamos das questões urbanas, tanto com os arquitetos, os profissionais também, né? Então, queria compartilhar um pouquinho com vocês nesses 2 dias aí, segunda e terça-feira, essa maratona. Por que essa maratona, pessoal? Porque nós temos que estar ligados, conectados com tudo que está acontecendo para não falar borracha, para não falar merda para vocês, para não defender uma teoria equivocada, né? Hoje a REURB aí tem muita gente que fala, faz curso, vende isso, faz aquele pá, mas quando você tem os grandes eventos, que é onde você reúne realmente os cabeças desses assuntos, eles não estão, não falam, então a gente tome cuidado, né? Somente vocês, gestores públicos, beleza? Então o que eu tenho programado para vocês aí, vamos fazer uma live um pouquinho mais técnica também sobre direito de laje. Estou me preparando também com vocês aí para a gente falar sobre as obras em encostas, um pouquinho mais da engenharia aí, né? E toda vez que a gente tiver uma participação dentro de uma feira, de um fórum, de um congresso, que eu tiver as informações atualizadas, eu vou vir aqui e vou compartilhar com vocês, porque conhecimento é poder, pessoal, beleza? Se liga, curte, compartilha, faz todo esse rolê que vocês sabem aí pra ajudar o canal e a gente conseguir chegar cada vez mais e mais em pessoas que precisam das informações. Valeu, galera!